Olá pessoal, esperamos que estejam bem e se vacinando. Eu sou Domingos de Almeida e esse é o nosso programa Prosa de Preto, segunda temporada. No quadro Balaio do Cosme contaremos um pouco mais sobre a história de Cosme Bento das Chagas, o Negro Cosme. O nosso convidado do quadro Mundo Negro é o professor Rogério Carvalho Veras, que vai falar sobre religião. No Litera Negra, Kaline Bianca declama o poema Desejos de Amor. E no Herói de Todo Mundo, a nossa convidada responde as perguntas e fala sobre sua personalidade negra. Negro Cosme implantou uma conceituada escola para ensinar a ler e escrever a toda a massa quilombola. Quero lhe dizer, façamos nossa história. Tutor das liberdades bem-te-vis, Negro Cosme foi chamado. Homem muito inteligente, procurou ter falidos entre toda a pobre gente. Negro Cosme governava o seu povo com uma visão progressista para aquela época. Foi pioneiro em incentivar a educação no quilombo, criando em Lagoa Amarela uma escola para que os negros pudessem aprender a ler e escrever, o que naquela época foi um feito notável, tendo em vista que somente os mais abastados usufruíam desse direito. Ao criar a escola no quilombo, em plena guerra, fica demonstrado que o sentido de liberdade para Cosme superava todos os limites estabelecidos pelo sistema escravocrata aos negros, dada a sua condição de cativos. E mais, ao ensiná-los a ler e escrever, mostrava-lhes que, além da liberdade física que adquiriam fugindo da casa do Senhor, havia a liberdade da mente, da alma, uma liberdade plena adquirida por meio da educação. Bento Cosme chefiou mais de 3.000 quilombolas durante a balaiada, lutou pela liberdade dos escravizados, promovendo a maior insurreição negra que houve no Brasil Império. Tinha 40 anos, um pouco mais ou menos, quando foi julgado e condenado em 5 de abril de 1842 pelo Tribunal do Júri, reunido em Itapecuru-Mirim, a pena de morte pelos crimes de insurreição, incêndio, roubo e mortes por ele praticados, além de passar cartas de liberdade como chefe da insurreição de escravizados. Pagou no cadafalso, na província do Maranhão. Foi enforcado em 17 de setembro de 1842, em frente à cadeia pública de Itapecuru-Mirim, hoje Casa da Cultura Professor João Silveira. Aqueles negros que, em nome da liberdade, fugiam para os quilombos, lutavam, matavam e muitas vezes morriam, eram execrados pela opinião pública, punidos, presos e executados para que apagassem da face da terra e da memória de seus seguidores as ideias libertárias e os exemplos de luta e coragem que norteavam as suas vidas. Cosme foi um desses homens, nem demônio, nem santo, apenas um homem com ideias de liberdade, com seus erros e acertos, que lutou contra a escravidão dos negros e a sujeição dos homens livres de cor. Seu legado de luta ecoa até os dias de hoje. Por isso, a partir do próximo episódio, vamos contar sobre o surgimento do movimento negro que homenageia Bento Cosme em Imperatriz, Maranhão. Até lá! A religião reproduz e reforça a estrutura social, mas pode ser um importante fator de conscientização, resistência e mobilização social. As religiões de matrizes africanas, por exemplo, têm se apresentado como um importante fator de resistência à dominação cultural e de afirmação de identidades étnicas. E para falar sobre esse assunto, nós recebemos aqui hoje o professor Rogério Veras. O professor Rogério é doutor em História pela Universidade Estadual Paulista, mestre em
Ciências Sociais pela Universidade Federal do Maranhão e graduado em História pela Universidade Estadual do Maranhão. Ele também é docente do mestrado em Sociologia da Universidade Federal do Maranhão, campus de Imperatriz, e do mestrado profissional em Ensino de História da Universidade Federal do Maranhão, campus de São Luís. Ele também é professor do curso de Ciências Humanas, Sociologia da UFMA, aqui de Imperatriz. Professor, seja bem-vindo ao nosso programa Prosa de Preto. Obrigado, Domingos. Muito tem se falado no Brasil atualmente da necessidade do diálogo entre as religiões. Como é que você avalia essa necessidade desse diálogo nesse atual momento que nós estamos passando? Bom, Domingos, obrigado pela receptividade. De fato, esse momento está sendo muito difícil, o diálogo interreligioso, devido ao fortalecimento, ao reforçamento das fronteiras identitárias dos grupos religiosos, especialmente diante do crescimento exponencial dos evangélicos, que gerou uma reação por parte da Igreja Católica, que era a religião hegemônica no Brasil, e por outro lado os evangélicos chegam com força a esse campo, muitas vezes demonizando outras religiões, negando a possibilidade de existência de outras religiões, principalmente as religiões de matriz africana, e isso gera uma certa tensão no campo religioso e se torna difícil, mas ele ainda continua sendo necessário. Agora, penso que institucionalmente ele se torna bem difícil, mas eu penso também que é possível a partir das experiências de fé de cada comunidade, e é possível buscar essas experiências de fé e os pontos de contato entre essas experiências de fé. Certo. E professor, diante dessa dificuldade desse diálogo interreligioso entre as religiões, a gente percebe que quem mais padece são as religiões de matrizes africanas. Por quê? O que você acha que leva esse peso muito maior sobre as religiões de matrizes africanas? Bom, Domingos, a gente poderia remontar todo o período colonial, do processo de ocupação, de dominação, que foi um processo violento sobre os territórios africanos e os povos africanos, para escravizá-los e utilizá-los como mão de obra compulsória na América, né? Evidentemente, esse processo não é feito só pela violência física, mas também pela violência simbólica. É preciso não somente negar a dignidade humana ao corpo, mas também negar a dignidade de produção humana, a produção cultural desses povos. Preciso dizer que essa produção cultural ela é um inimigo daquilo que era considerado bem na Europa cristã, né? Um inimigo, ou seja, o Satanás, o demônio, enfim. Então, negar essa possibilidade de humanidade, produção cultural, é uma forma também de querer desarmar esses povos de resistir a essa dominação física e dominação econômica que foi imposta sobre eles. Certo. Você fala, então, de como é que se chegou, né, a esse momento que a gente está, quais são os fatores que levaram a colocar a religião de matriz africana como o principal alvo dessa intolerância. Mas e hoje, o que é que a gente pode fazer, o que que precisa ser feito para que a gente possa superar esse momento de intolerância e entender a religião de matriz africana como também uma religião e respeitar as pessoas no seu direito de cultuá-la? O momento básico, o ponto básico é o conhecimento, de fato, né? O conhecimento, a ampliação das informações sobre essas religiões para a comunidade, para o grande público, para as outras religiões. Mas, como eu falei ainda agora, eu penso também que compartilhar a experiência religiosa, isso todas as religiões têm. Todas as religiões partilham daquele momento onde as pessoas chegam nos grupos e falam das suas dores, das suas doenças, dos seus falecidos e dos seus nascidos. Então, todas as religiões têm essa dimensão humana de compartilhar. E isso, qualquer pessoa de qualquer religião pode experimentar em qualquer outro momento, em qualquer outro lugar, em qualquer outra experiência religiosa. É preciso sair das experiências institucionais e buscar, a partir desses momentos de contato com o sagrado, que essas experiências humanas do compartilhar da fé torna possível. E eu acho que já estão se mobilizando espaços como esse, espaços de meditação, espaços de compartilhamento, aconselhamento, que não depende de uma mediação institucional. Certinho. Então, o mais importante é sempre o conhecimento. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa Prosa de Preto, segunda temporada. Obrigado. A gente passa a vida desejando alguma coisa, algo ou alguém.
Mas o que você tem desejado? Eu te desejo uma longa vida, sorte no amor, paz, serenidade em dias difíceis e coragem para tua caminhada não desanimar. Eu sou Kaline Bianca e esse é o quadro Litera Negra. E hoje trouxemos o poema Desejo de Amor, de Neemias Ferreira, estudante da 2ª série do ensino médio do Centro de Ensino Governador Arche. Hoje eu parei para raciocinar da falta que me faz de pesar, do teu cheiro doce no ar a me sensualizar. Do sol uma luz começa a brilhar. Será uma princesa que ressurgiu do mar? Em meio às noites claras, uma vasta escuridão, não será eu sem você no meu coração? Em meio a tantas belezas que já vi na vida, oh, que falta faz você comigo na minha vida? Oh, linda, linda princesa, que falta me faz de ti com tanta beleza. Sendo sincero, sem querer te magoar, não queres tu comigo namorar? E aí, pessoal, vocês já fizeram como a nossa equipe aqui do programa Prosa de Preto e convidaram um amigo ou uma amiga para uma partida do jogo Herói de Todo Mundo? Hoje vamos falar um pouco mais sobre as cartas de poder. Durante uma partida, se o jogador tirar uma carta de poder correspondente ao personagem que ele utiliza no tabuleiro, ele pode avançar 3 casas seguidas e convidar outro competidor a avançar 2. Isso caso ele responda corretamente as perguntas. Gostaram das cartas de poder? Elas são ótimas. Além de te ajudar a avançar na partida, permite que você convide outro jogador a seguir com você. No próximo programa, trago mais novidades sobre o jogo Herói de Todo Mundo. Enquanto isso, você fica com a nossa convidada. Olá, meu nome é Leiliane de Araújo, eu sou jornalista. Hoje estou aqui para responder junto com vocês as perguntinhas que rolaram aí durante todo o programa. A primeira pergunta é: qual revista foi dirigida por Antonieta de Barros, professora, jornalista, escritora e primeira deputada estadual negra do país? Letra A, Cruzeiro. Letra B, Vida e Lua. Letra C, Desmandos do Poder. E aí, qual é a resposta correta? A resposta certa é Vida e Lua. A segunda pergunta é: qual o nome completo do poeta Cruz e Souza? Letra A, José da Cruz e Souza. Letra B, Joaquim da Cruz e Souza. Letra C, João da Cruz e Souza. A resposta correta é letra C, João da Cruz e Souza. A terceira pergunta: Jackson do Pandeiro era contratado de qual importante rádio brasileira? Letra A, Rádio Nacional. Letra B, Rádio Maurinque Veiga. Ou letra C, Rádio Tupi. A resposta correta é letra A, Rádio Nacional. E aí, acertaram todas as perguntas? Eu espero que sim. Olha, como eu falei antes, eu também sou jornalista, tal qual hoje eu vou falar um pouquinho da Glória Maria, com uma pessoa que eu admiro muito, uma negra mulher que leva toda a sua garra e coragem para o mundo inteiro. Ela que atravessou continentes levando sua capacidade, né, de ser jornalista, de ser mulher, enfrentando os vários desafios, como ela mesma menciona, ela se sustenta por meio dos desafios que são apresentados diante dela. Então, mais do que nunca, a gente deve aí respeitar essa mulher que é guerreira, que conseguiu se colocar aí, ganhar o seu espaço, que não é fácil no Brasil você trabalhar como mulher em meio a tantas pessoas, uma área que ainda é realmente mais valorizada, ao lado mais masculino. Ela não, ela conseguiu ganhar o seu espaço, uma mulher muito brilhante, uma mulher, como a gente costuma dizer, né, não só negra, mas o fato de ser mulher também, mulher negra ganhando o seu espaço, levando o seu conhecimento, mostrando para o mundo inteiro que ela é capaz de fazer tudo o que eles propõem. Ela é essa mulher incrível que eu tenho uma grande admiração e por isso que eu hoje lembro aqui dela nesse Herói de Todo Mundo, ela como uma heroína do jornalismo brasileiro. A edição de hoje chegou ao fim,
Mas não se esqueçam que nós temos um encontro marcado na próxima edição. Mas até lá, se você ainda não assistiu às edições anteriores, aproveite para ir lá no nosso canal e assisti-las. Te vejo na próxima edição. Tchau!